Eu tenho que confessar para vocês que em determinado ponto da minha vida eu me senti frustrado por ter nascido falante de português. Eu li um livro em algum lugar que explicava como todas as línguas e culturas têm nuances e pequenos detalhes, de forma que, por exemplo, apenas um falante nativo alemão consegue entender de fato, consegue captar inteiramente uma obra como Fausto, de Goethe. Você pode aprender alemão, pode ler Goethe no original, entender tudo, mas jamais terá tanta capacidade de captar os nuances da língua quanto um nativo, porque te faltam os milhares de inputs culturais que só uma pessoa que nasce naquela cultura consegue absorver. Mesmo que você aprenda inglês fluente, more na Irlanda por 10 anos, você será incapaz de atingir todas as nuances e detalhes de Ulisses, do James Joyce. Você consegue ler, lógico, vai gostar, é uma boa obra, mas você vai captar apenas uma fração das referências culturais da obra. Você está condenado a ser capaz de sentir apenas uma única língua em toda a sua extensão. E, putz, com tantos escritores ingleses, alemães, franceses, russos, eu fui nascer logo num país que fala português, que azar. Essa frustração passou, pelo menos para mim, quando eu li o poema Minha Irmã, de Cora Coralina, e me dei conta que seria impossível explicar para alguém de fora todas as nuances e detalhes que tem escrito ali. Algum estrangeiro pode aprender português, lógico, vai entender o conto, vai até gostar da conclusão, é um bom conto, mas duvido que alguém sem a nossa visão cultural chegue ao nível de emoção que tal poema me levou. Mas, definitivamente, só mais tarde na vida eu conheci Fernando Pessoa, e consegui ler e entender Fernando Pessoa, e então me toquei. Que bom que eu nasci falando português. O que isso tem a ver com o tema? Eu vou explicar no final. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. A guilhotina de Hume cai na guilhotina de Hume? Se usada como uma norma de dever ser, algo do tipo, não se deve criar uma norma de dever ser a partir de um ser. Lógico que ela cai nela própria. Mas antes de entender o que é essa guilhotina e por que nessa situação ela cai em ela mesma, vamos definir alguns conceitos. Existem dois tipos de normas ou afirmações, normas de ser e normas de dever ser, também chamadas normas descritivas e normas valorativas. Você pode identificar uma norma dever ser porque ela inclui o verbo dever, deve, deveria ou similares. Ao contrário, uma norma ser usa o verbo ser, é, será ou similares. Um dever ser é algo que as pessoas deveriam seguir. Por exemplo, a maior parte da legislação positivada, as leis estatais, são deveres ser. Leis têm por objetivo dizer o que as pessoas deveriam ou não deveriam fazer. No Código Penal brasileiro, até um tempo atrás, havia a tipificação de crime, adultério, trair marido ou esposa, X anos de cadeia. Qual norma essa lei positivada implica? Que você não deve fazer sexo fora do casamento. Essa exata mesma norma pode ser aduzida dos 10 mandamentos, está escrito lá, não cobiçarás a mulher do próximo. A fonte da norma, ou seja, de onde veio a norma, é diferente, a linguagem usada, a forma como foi escrita é diferente, mas a norma é basicamente a mesma. Não se deve trair o seu marido ou a sua esposa. É uma norma de dever ser, é algo que as pessoas deveriam seguir. Existem duas características que toda norma de dever ser compartilha. Primeiro, elas podem ser desobedecidas. O motivo todo de terem escrito não trairás é porque existe a possibilidade de alguém desobedecer isso. Não faria sentido escrever um 11º mandamento como não cairás para cima, porque não tem como cair para cima, a gravidade garante que você sempre vai cair para baixo. Então, se é algo inevitável, não é um dever ser. Todo dever ser implica na possibilidade de não ser obedecido. Deveria ser obedecido, mas não necessariamente vai ser obedecido. A segunda característica é que tem um juízo de valor implícito aí. Você não deve trair o seu marido ou esposa por um motivo, seja ele moral, religioso, pelo bem da comunidade, o que for. Alguém, por algum motivo, acha que trair é algo ruim. Um religioso pode dizer que você não deve trair porque Deus diz que é pecado. Um romântico pode dizer que você não deve trair porque isso mata o amor do relacionamento.
Um amigo por dizer que você não deve trair porque castidade é mais barato que divórcio. Não importa a situação, há um julgamento moral aí, há um valor moral por trás de todo dever ser. Como é moral, é algo que pode mudar, tanto no tempo quanto no espaço. Por exemplo, pelo menos na justiça brasileira, isso foi superado. Hoje pode trair, não há nenhum tipo de pena para isso. No momento que essa valoração deixou de existir, a norma deixou de existir. Mas existe um outro tipo de norma que é chamada norma do tipo ser. Normas ser, também chamadas de normas descritivas, são normas que simplesmente descrevem um fato, uma lei física ou uma realidade existente. Por exemplo, a lei da gravidade é um tipo de norma desse tipo. É um ser, é um fato. Ao contrário da norma dever ser, a norma ser é sempre verdadeira ou é sempre falsa, mas não é algo que pode ser desobedecido ou alterado em determinada situação. E, lógico, existe independente de alguém valorar aquilo, alguém dar valor para aquilo. O céu é azul. Não interessa se você gosta disso ou não, simplesmente é. Você cai para baixo. Isso é bom, é ruim, não interessa, simplesmente é. A própria lógica, a matemática, são normas desse tipo, são normas do tipo ser. Então, existem esses dois tipos de normas, e lógico, você pode derivar uma norma de dever ser a partir de outras normas de dever ser. Sempre você vai fazer isso em conjunto com normas do tipo ser. Por exemplo, você não deve cantar sua vizinha porque quem canta alguém quer fazer sexo com aquela pessoa, e como você não deve fazer sexo fora do casamento, não deve cantar sua vizinha. Não se deve fazer sexo fora do casamento. Como já vimos, é uma norma do tipo dever ser. Quem canta alguém está querendo fazer sexo com aquela pessoa. É uma norma do tipo ser, uma constatação. Não deve cantar a sua vizinha. É um dever ser, que estamos derivando daquele primeiro dever ser. A própria lógica empregada na construção é uma norma ser. Ou seja, ao dizer que A mais B leva a C, isso é um ser. Mas isso está ok, porque se tem um dever ser na origem, deriva um dever ser no final. Então, você pode derivar uma norma de dever ser se ao menos uma das premissas usadas for também um dever ser. As demais podem ser do tipo ser, mas a lógica dita que pelo menos uma delas precisa ser um dever ser para que logicamente se possa derivar um dever ser. Você pode também derivar normas ser ou normas descritivas a partir de outras normas do ser ou descritivas. Por exemplo, você pode dizer que sempre caímos para baixo porque a lei da gravidade diz que corpos se atraem, então o nosso corpo é atraído em direção ao centro da Terra. Isso está ok também. A ciência e a matemática fazem isso o tempo todo. Como a norma de origem não tem valoração, é apenas verdadeira ou falsa, o resultado é sempre verdadeiro ou falso. É sempre uma norma do tipo ser. Agora, vamos pensar na guilhotina de Hume como uma norma de dever ser. Não se deve criar uma regra de dever ser a partir de um ser. Isso é devido ao fato que se você define um dever ser a partir de um ser, como o ser é algo que simplesmente existe, não está ligado a nenhuma valoração, então a consequência seria sempre verdadeira ou sempre falsa, seria impossível desobedecer ao dever ser. Então, temos um ser, uma norma descritiva, se for derivado de um ser não pode ser um dever ser, e estamos derivando um dever ser. Não se deve fazer uma norma dever ser a partir do ser, ou seja, ela cai nela mesma. A falha nesse raciocínio, lógico, é que a guilhotina não é uma norma de dever ser, ela é um ser. O ponto importante que Hume queria ressaltar, e todas as demais pessoas que desenvolveram essa ideia a partir de Hume, é que se você chegou a um dever ser a partir de um ser, é porque existe uma valoração implícita. Ela está ali, você apenas não explicitou a mesma. Ou seja, essa regra serve como um alerta. Presta atenção ao que você fez, porque você chegou no dever ser em algum lugar, talvez sem querer, você introduziu uma valoração, um dever ser. Então repare que ela não diz que tal colocação é automaticamente inválida, muito menos que você não deveria derivar um dever ser de um ser, que isso cairia nela mesma, mas apenas alerta que está faltando algo ali. Como é um ser, não há valoração, então não quer dizer que a derivação é inválida, é boa ou ruim, é apenas verdadeira ou falsa. No meu vídeo sobre ética argumentativa, expliquei que Mises e Rothbard não acreditavam ser possível derivar uma ética libertária derivada puramente a partir de regras a priori. Um dos motivos pelos quais eles não acreditavam nisso é porque imaginavam que tal ética cairia na guilhotina de
Hume. Então, Rothbard partiu para derivar tal ética libertária usando o justnaturalismo. Algumas pessoas alegam que o justnaturalismo por si só cai na guilhotina, posto que deriva o dever ser a partir da natureza. Eu acredito que essa visão só existe porque o direito justnatural é tão pouco estudado que muita gente sequer sabe o que é e tira a definição do próprio nome. Em muitos livros de filosofia se apegam ao direito natural como era tratado no século XVII, quando de fato era visto como uma extensão da religião. Tudo era visto como uma extensão da religião naquela época. Mas isso já foi superado há muito tempo. O direito natural não diz que as regras derivam da natureza ou derivam de Deus. Ele diz que as regras surgem naturalmente na sociedade. E isso é um fato observável. Toda a sociedade humana, desde grupos de caçadores-coletores até grupos de WhatsApp sobre anarcocapitalismo, cria naturalmente regras de dever ser próprias. Elas podem não ser escritas, não ser formais, podem mudar, mas estão lá. E veja, elas já são regras de dever ser. Elas já embutem a possibilidade de serem desobedecidas. O justnaturalismo, como usado por Rothbard, apenas define as regras de dever ser mínimas de uma ética comum a partir das regras de dever ser que já estão na sociedade. Seja qual for a metodologia usada para derivar tal ética, tais regras, como elas já pertencem, já são regras de dever ser, o resultado é um conjunto de deveres ser como esperado. Agora, é verdade que existem vertentes do justnaturalismo que vão um passo além. Não satisfeitas em identificar tais regras que já existem na sociedade, querem saber como tais regras foram criadas. E, nesse ponto, algumas das correntes efetivamente podem cair na guilhotina. Se você tentar derivar regras de condutas a priori, por exemplo, exclusivamente de leis de física, matemática e lógica, isso cai na guilhotina. O mais provável é que existe um dever ser implícito aí que você está deixando de fora. Existe uma valoração oculta. Um caso clássico disso é a eugenia. Derivaram um dever ser a partir da teoria da evolução, que é um ser. Felizmente, tal aberração justnatural é morta e enterrada hoje em dia. Quando Hoppe apresentou sua ética argumentativa, muita gente ficou preocupado que essa poderia cair na guilhotina. Afinal, ele deriva que, se alguém tem capacidade de argumentar, então é autoproprietário do seu corpo e deve reconhecer a autopropriedade do oponente na argumentação. Agora, ter capacidade de argumentar é um ser. Você pode ter ou pode não ter. E com isso, ele deriva um dever ser. Deve reconhecer a autopropriedade do oponente. Então, aparentemente, cai na guilhotina, certo? Só que não, porque está faltando um dever ser nessa equação, a necessidade de argumentar. Como devemos argumentar para elaborar uma ética perene no espaço e no tempo, e para argumentar precisamos de capacidade de argumentação e um oponente totalmente independente para argumentarmos. Então devemos reconhecer a autopropriedade de nosso oponente. Agora ficou certo. Um dever ser mais um ser levando a um dever ser. Perfeito e cristalino. Lógico, esse não é o único ponto em que levantam tal possibilidade da ética argumentativa cair na guilhotina. Mas, se você buscar, vai ver que existe sempre um dever ser nas premissas que o pessoal que ataca geralmente deixa passar. No final, existe um dever ser básico, no argumento do Hoppe, uma valoração subjetiva básica que é: devemos derivar uma ética para a convivência pacífica perene no espaço e no tempo. Isso é a valoração base do Hoppe em sua ética. Se devemos derivar tal ética, então devemos argumentar. Se devemos argumentar, então seguem todas as conclusões da ética argumentativa. Dever ser derivado de dever ser. Agora, percebam que a própria definição de ética libertária já implica na valoração feita por Hoppe. A definição de ética é justamente um conjunto de regras que devemos seguir para a convivência pacífica em sociedade. Por isso é uma solução tão bacana. Alguns chamam de metaética ou transcendental, mas em última análise, a ética em si implica em um valor. Não é obrigatório seguirmos uma ética. Todo o argumento do Hoppe é baseado na argumentação, mas também no julgamento valorativo de que devemos derivar tal ética perene no espaço e no tempo. Porque, como eu expliquei no vídeo, o que é a ética argumentativa, sempre tem a alternativa do 3/8, que é o argumento do Kelsen, que eu vou tratar num vídeo mais adiante. Ou seja, derivar uma ética perene no espaço e no tempo é um dever ser que está na origem de tudo, uma valoração que estamos fazendo.
outras pessoas podem valorar isso diferente e podem até ser contra tal ética, como, de fato, a maior parte dos estatistas e socialistas em geral o é. Por exemplo, um argumento que se faz contra o justnaturalismo e que também se aplica à ética argumentativa é o engessamento legal. Sociedades mudam, costumes mudam. Uma ética argumentativa perene no espaço e no tempo, por definição, não muda. Será que uma regra imutável atende uma sociedade em transformação constante? Na lei positivada, com todos os seus defeitos, ela pode ser alterada para abraçar novos costumes, novas tecnologias. A ética não. Por isso, sempre ressalto a importância de entender a ética libertária, seja o PNA, seja a ética argumentativa, apenas como ponto de partida. Haverá inúmeras regras além dessas, apenas tais regras serão advindas de contratos explícitos, leis privadas, ou jurisprudência de tribunais privados. Não há como fugir da necessidade de regras muito mais específicas que as fornecidas pelo direito natural. Como expliquei no vídeo O PNA é uma Lei, a ética libertária, a base, sempre será a mesma. Mas essas leis privadas, essas jurisprudências, podem se adaptar ao longo do tempo a novos costumes e novas tecnologias. Existe uma frase de Fernando Pessoa que muita gente conhece, mas pouca gente entende o quão redpilante ela é. Navegar é preciso, viver não é preciso. A beleza dessa frase é que ela usa a palavra preciso em dois significados diferentes e é válida em ambos. Preciso pode significar necessário. Navegar é preciso, viver não é preciso. Precisamos navegar, mesmo que isso implique em nossa morte. Precisamos pensar adiante, ter um rumo, mesmo sabendo que a nossa vida é limitada. Mas muita gente esquece do outro significado. Preciso pode significar precisão, exatidão. Navegar é uma atividade de precisão. São inúmeras contas e instrumentos necessários para se navegar. Navegar é preciso, viver não é preciso. Para buscarmos nossos objetivos, temos que ser exatos, precisos. Mas a nossa vida jamais vai ser matemática e racional. Para vivermos, precisamos conviver com a inexatidão. Mais do que um grande edifício, a ética libertária é um caminho que vamos traçando e pavimentando com nossos argumentos. Mesmo quando for a principal fonte do direito, daqui a 20 ou 30 anos, ainda terá muito a ser expandido e compreendido por todos nós. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.